Alegria, tem diversão, tem amor, mas também tem perigos. AIDS é o pior deles. É uma doença transmitida pelo sexo, injeções e transfusões de sangue. Lembre-se, quem vê cara não vê AIDS. Use sempre camisa de Vênus, qualquer que seja o seu parceiro sexual. E se tiver que tomar injeção, nunca use seringas e agulhas de outras pessoas. Não permita que esta seja a última viagem da sua vida. AIDS, pare com isso. Uma repórter sensacionalista transforma um mendigo num verdadeiro mito nacional. Adorável Vagabundo, um filme de Frank Capra com Gary Cooper e Barbara Stanwyck. Hoje, em Classe A. Nossa energia está no ar. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para o top de 8 segundos. Grupo Empresarial Tupi, Centro de Excelência há 50 anos. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, um assalto a banco no centro da cidade termina com a morte de um assaltante e de um refém. Em Pernambuco, usineiros doam 600 hectares de terra ao governo do estado para projetos habitacionais. Em Londrina, no Paraná, trabalhadores e empresários vão às ruas em protesto contra a política econômica do governo. Israel aceita negociar com a Jordânia e o secretário de Estado George Shultz volta a Jerusalém na tentativa de solucionar o conflito entre israelenses e palestinos. Os Estados Unidos suspendem o pagamento pelo uso do Canal do Panamá para pressionar a saída do comandante das Forças Armadas, General Manuel Noriega. Em Brasília, a Constituinte aprova o voto aos 16 anos de idade. E o Conselho de Desenvolvimento Econômico se reúne, mas nada decide sobre o congelamento da URP nos reajustes salariais dos funcionários públicos. E agora, as notícias da noite. As mudanças na política salarial para o funcionalismo público. A decisão do governo não deve sair nos próximos dias. A intenção do presidente é de não anunciar nada enquanto não houver consenso entre os ministros. Foi por esse motivo que o decreto não foi assinado hoje. As medidas continuam sendo estudadas e foram discutidas hoje à noite numa reunião entre o presidente Sarney e os ministros do Planejamento, João Batista de Abreu, e da Fazenda, Maílson da Nóbrega. O encontro foi no Palácio da Alvorada. Depois, o ministro Maílson da Nóbrega ainda retornou ao seu gabinete no Ministério da Fazenda. O ministro Maílson da Nóbrega voltou ao seu gabinete às 9 da noite, dizendo que ainda se estudam várias alternativas para mudanças na política salarial do funcionalismo. Ele negou que uma dessas alternativas seja a do pagamento de metade da URP para o funcionalismo, menos os funcionários de mais baixa renda. Embora desmentindo que esta versão tenha sido apresentada ao presidente, o ministro garantiu que medidas duras para os funcionários públicos virão de qualquer maneira. O objetivo é situar o gasto pessoal do governo dentro das possibilidades do Tesouro Nacional, para que a União não se veja, mais tarde, na situação de alguns estados pobres do país que não tem recurso para pagar a folha do pessoal e vai atrasar o pagamento do pessoal. Mas a ideia de... Não queremos que isso ocorra. É interessante assinalar que para o funcionalismo público não adianta ter um salário incompatível com as possibilidades do Tesouro, porque vai chegar o dia que ele não vai receber o salário. As mudanças na política salarial para o funcionalismo público não foram anunciadas hoje porque a proposta original dos ministros da Fazenda e do Planejamento foi recusada. Veja com Paulo Henrique Amorim. A proposta foi derrotada por motivos políticos. A restrição foi política e não técnica. E tinha uma desvantagem, segundo um dos presentes à reunião da manhã no Palácio do Alvorada. Era uma proposta dura, mas não dava resultados imediatos. E tem o seguinte, o presidente não queria que todo o peso do aperto caísse sobre os salários mais baixos. O que significa que na solução final vem algum tipo de gradação. Quem ganha mais, sofre mais. Quem ganha menos, sofre menos. Os ministros Maílson da Nóbrega e João Batista Abreu passaram a reunião do CDE fechados. Quer dizer, só apresentaram a proposta inicial e nenhuma outra. Não tinha alternativa.
Os outros é que apresentavam alternativas. Por exemplo, a ideia de congelar os preços e os salários de todo mundo, e não só os dos funcionários públicos, por 30 a 60 dias. Mas os dois ministros da área econômica recusaram. Eles são contra o congelamento. Mas serão tomadas outras medidas com outro ritmo, no ritmo do presidente. Como disse um dos participantes da reunião, esse assunto é tão sério, mas tão sério, que faz lembrar o Neném Prancha, aquele da história, o pênalti é tão sério que deveria ser batido pelo presidente do clube. O peso do funcionalismo no déficit público. A origem do problema não está na média dos salários, e sim na quantidade excessiva de pessoal empregado. Confira no comentário de Joelmir Betting. O funcionalismo tem razão quando protesta contra o achatamento do salário real, com URP ou sem URP. Mas esse protesto só estará legitimado quando o mesmo funcionalismo protestar, também com manifesto e passeata contra o mal maior que é a raiz de todos os males, o empreguismo governamental, que a classe política converteu em moeda eleitoral. Ano passado, em todo o Brasil, só nos meses de março, abril e maio, os governadores empossados entulharam os orçamentos estaduais com a contratação de mais 147 mil funcionários. Quem sai perdendo com isso, diretamente, é o pessoal já empregado, que tem no empreguismo a redivisão ainda maior do próprio salário. E quem perde sempre com isso, indiretamente, é o povo brasileiro, que continua pagando todas as contas, todos os patos desse descalabro administrativo de governos que não se governam e não se deixam governar. Pagando essa conta com mais impostos em troca de menos serviços. E de sobremesa, mais dívida lá fora e mais inflação aqui dentro. O pacote fiscal. O governo volta atrás e admite negociar os pontos que estão provocando críticas no Congresso. Agora à noite, o Congresso se reuniu para começar a discutir os decretos que formam o pacote fiscal. A votação estava marcada para amanhã, mas foi adiada, porque os líderes do governo, o deputado Carlos Santana e o senador Saldanha Derzi, anunciaram que o governo está disposto a negociar e deve apresentar uma proposta amanhã. Por isso, a Frente de Defesa do Consumidor resolveu esperar as negociações. Há uma predisposição à negociação de parte das autoridades do Executivo e dando a ideia de que alguns aspectos seriam passíveis de correção, vinculados sobretudo ao imposto de renda na fonte e a sua tabela, vinculado ao problema do adicional sobre duas fontes, mas a proposta concreta seria formalizada em negociações a ser celebradas a nível das lideranças do governo e as lideranças da Frente de Defesa do Contribuinte a partir de amanhã. Isso nos levou a uma medida regimental de inverter a ordem dos trabalhos, colocando em primeiro lugar esse decreto que trata da pessoa física, ouvir o parecer a respeito e suspender a votação até ultimarem-se essas negociações, o que ainda nos dá tempo de votar na semana que vem e depois disso ter todo o prazo das 10 sessões consecutivas. O ponto de maior divergência entre o governo e a Frente Parlamentar de Defesa do Contribuinte é o índice de correção da tabela progressiva do imposto de renda. O governo fixou a correção em 250%. A frente quer que a correção seja de 292%. O senador Carlos Chiarelli disse que o governo já admite negociar um valor intermediário. O presidente da Petrobras, Osiris Silva, garantiu hoje aos deputados da Frente Parlamentar Nacionalista que nenhum outro contrato de risco vai ser assinado antes da promulgação da nova Constituição. Ele disse também que não vai haver qualquer contrato aditivo ao que foi firmado com a Texaco para a exploração na ilha de Marajó. Segundo o presidente da Petrobras, essas determinações são do ministro das Minas e Energia, Aureliano Chaves. Hoje, o presidente da Petrobras fez um depoimento de 6 horas para os deputados da frente. O Banco do Brasil determinou hoje uma redução de quase 1 ponto percentual em suas taxas de juros para empréstimos. O desconto de duplicata custa agora 16,4% ao mês e as notas promissoras 16,9%. Isso é um indicador de que o governo espera uma inflação mais baixa em março. Mas, para evitar o aumento do consumo, o Banco do Brasil aumentou os juros do cheque ouro, que agora custa 20% ao mês. A missão de economistas brasileiros teve hoje em Washington o último encontro com os técnicos do FMI. Os economistas se reuniram durante 3 dias para definir uma agenda de negociações para o futuro acordo do Brasil com o fundo. As negociações começam oficialmente no final do mês.
Hoje, os técnicos brasileiros voltam dos Estados Unidos. O banco americano Irving Trust Company anunciou hoje em Nova York que comprou mais 39% das ações do banco de investimento brasileiro Credibanco S.A. A compra foi feita através da conversão da dívida brasileira. Agora, o Irving Trust tem 50% das ações do Credibanco. Uma decisão de hoje da Constituinte inclui no colégio eleitoral 5.700.000 novos eleitores. São os jovens entre 16 e 18 anos. E em Jaboatão, perto de Recife, muito carnaval e muito frevo nas ruas. É difícil mesmo adivinhar o motivo da festa, já que o carnaval acabou. O povo estava comemorando, vejam só, a intervenção do Estado no município de Jaboatão. Nós vamos ver os detalhes depois dos comerciais. Até já. Sabe quem já foi presidente? O Orígenes Lessa já foi. O Paulo Nascimento também. O Geraldo Alonso foi 3 vezes. O Natali, o Piratininga, o Fernando, o Irã e o Salles Neto. O atual presidente é o Guilherme. Publicitário, o primeiro passo para ser presidente da APP é ser sócio da sua associação. Publicitário, ponha a APP no seu currículo. Agora você tem tudo para concluir o 2º grau sem perder tempo. O Telecurso está no ar com os programas de Matemática, Biologia, OSPB, Língua Portuguesa, História e Inglês. Estude pela TV e pelos livros. À venda nas bancas e livrarias. Aproveite esta oportunidade. Quem estuda sempre vence. Telecurso 2º grau. Fundação Roberto Marinho. Fundação Bradesco. Os jovens brasileiros vão poder participar mais da vida política e da solução dos problemas do país. A Constituinte decidiu hoje que o maior de 16 anos já pode votar. Foi reduzida também a idade para o candidato a cargo eletivo. O candidato a prefeito precisa ter, no mínimo, 21 anos e vereador apenas 18 anos. Mas o voto dos jovens de mais de 16 anos é facultativo. Com isso, aumenta o número de pessoas no colégio eleitoral brasileiro em mais de 5 milhões. A população do Brasil em 88 é estimada em 144 milhões de pessoas. 90 milhões e 50 mil pessoas estarão habilitadas a votar. Entre esses eleitores estão 5 milhões 749 mil jovens entre 16 e 18 anos, que é a parcela favorecida hoje com a decisão da Constituinte. Comparando com a última eleição em 86, o número de eleitores cresceu em mais de 20 milhões de pessoas. No Rio, o desembargador Fonseca Passos diz que o Tribunal Regional Eleitoral tem condições de cadastrar todos os novos eleitores até as eleições municipais de novembro deste ano. Quando esses eleitores têm que ser cadastrados para que eles possam votar? Esses eleitores têm que se inscrever até o dia 6 de agosto, pela lei atual, porque até 100 dias antes das eleições devem estar inscritos todos os eleitores que vão votar. O senhor acredita que essa nova faixa de eleitores possa mudar os rumos das eleições desse ano? Pelo número de eleitores que se inscreverá, acredito que influenciará sensivelmente as eleições. Mas já é possível ter uma ideia desse número? Não temos essa ideia, mas eu creio, como qualquer um de nós, no bom senso, que deverá ser um número bem elevado. E a Assembleia Nacional Constituinte pode definir 2 temas polêmicos já nos próximos dias. Álvaro Pereira. Os principais líderes do PMDB estão prevendo já para a semana que vem uma definição da Constituinte sobre o mandato presidencial e o sistema de governo. Até amanhã, no máximo, o deputado Ulisses Guimarães quer encerrar a votação do título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. E na sexta-feira começaria a ser votado o título seguinte sobre a organização do Estado. O deputado Ulisses Guimarães já convocou sessões para sábado e domingo em caráter extraordinário e espera iniciar na semana que vem, segunda ou terça-feira, a votação do título mais polêmico sobre a organização dos poderes e o sistema de governo. A definição sobre o mandato viria logo em seguida no artigo 93 do projeto. É uma definição genérica para os mandatos dos futuros presidentes da República. Mas os líderes do PMDB estão convencidos de que o mandato que for definido para os futuros presidentes deverá ser estendido também ao presidente Sarney. O presidente Sarney convidou o ministro do Tribunal de Contas da União, Thales Ramalho, para ocupar a função de assessor especial da Presidência da República. O subchefe do Gabinete Civil, Antônio Carlos Drummond,
disse que o convite foi aceito. Thales Ramalho deverá se licenciar no Tribunal de Contas. O governo de Pernambuco decreta intervenção na cidade de Jaboatão. E a população faz um carnaval para comemorar. O Tribunal de Contas do Estado descobriu um rombo de 100 milhões de cruzados nas contas do município, o maior do interior pernambucano. É a segunda intervenção na gestão do prefeito Fagundes Menezes. Hoje a cidade passou o dia agitada. O funcionalismo não trabalhou porque os prédios públicos foram interditados e estão sob a guarda da polícia militar. Na rua, o povo fez festa e comemorou com o carnaval. A gente acredita numa mudança. A gente acredita. Tenho fé em Deus que eu não sofra mais. Jaboatão tem a segunda maior arrecadação do estado, só perde para o Recife. Esta é a segunda vez que o município sofre intervenção. A denúncia de irregularidades financeiras e administrativas partiu da Câmara Municipal. O Tribunal de Contas de Pernambuco passou os últimos 7 meses apurando e constatou, entre muitas coisas, que houve desfalque nas receitas de 1986 e 87, num valor aproximado de 100 milhões de cruzados. Também desde 86, a Prefeitura vinha recolhendo as obrigações sociais dos 10 mil funcionários, sem repassar para o Instituto de Previdência do Estado, IPSEP. O processo de apuração das denúncias formou uma pilha com cerca de 5 mil páginas. Entre as irregularidades estão vários contratos sem finalidade. Um deles é esse aqui. A Prefeitura fez um contrato com a editora para publicar nesse cadastro aqui de empresários do Norte e Nordeste uma publicidade do município. Está aqui. Jaboatão conta com você. Pague em dia o IPTU e o ISS. Na época, no início de 86, isso aqui custou 4 milhões de cruzados, trazendo para hoje mais de 30 milhões de cruzados. Quais são as primeiras medidas do interventor? As primeiras medidas são no sentido de resguardar os interesses públicos. Nós estamos bloqueando as contas, estamos lacrando os cofres e cadastrando os documentos que são necessários. O município de Jaboatão vai ficar sob intervenção até 31 de dezembro deste ano. O prefeito Fagundes Menezes desapareceu. A justiça americana congela 10 milhões de dólares do Panamá depositados em um banco de Nova York. E o grande espetáculo do Grammy com os maiores nomes da música americana. São os destaques do nosso próximo bloco de notícias. Eric Clapton, James Taylor, Nazaré e outros super nomes do rock, ao vivo, in concert, em discos e fitas Globo. Nesta segunda, você entra em rede com Tela Quente, a maior e melhor seleção de filmes inéditos. Segunda, O Retorno de Jedi, uma superprodução premiada com o Oscar de efeitos visuais. Dia 14, Os Caçadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg, as incríveis aventuras de Indiana Jones. Dia 21, Rocky 3, Sylvester Stallone, num combate emocionante. Dia 28, Alien, o 8º passageiro, o encontro com o terror no espaço sideral. É de eletrizar. Tela Quente, estreia nesta segunda, depois de Mandala. É um choque o que vem por aí. Nelson Piquet é o rei da Fórmula 1 no Autódromo do Rio. No primeiro dia de testes do novo carro Lotus, Piquet foi a atração, fora e dentro dos boxes. A imagem do tricampeão logo cedo, barriguinha de fora e muita tranquilidade. Alguns mecânicos trabalham, outros matam a sede. Piquet ouve as dicas do projetista da Lotus, Gerard Ducarrouge. Os japoneses da Honda só querem saber de números e computadores. Entrar no carro é um ritual complicado. Ele é tão apertadinho que o único jeito é Piquet se ajeitar antes da colocação da carenagem. O clima é de expectativa. A namorada Catarina sente o ritmo do coração bater mais forte. Ronca o motor, Piquet vai para a pista. Tudo parece no lugar. A Lotus passa a toda velocidade. Mas logo toca o alarme. É a Lotus sem T voltando aos boxes. E aí vale o trabalho do ator Nelson Piquet. É preciso mais do que palavras para explicar os defeitos do carro. Para um primeiro dia de testes, o saldo é positivo. O mecânico calibra os pneus do dia seguinte. E Piquet, relaxado, já arrisca um palpite para os treinos oficiais.
Acho que em classificação, se virar abaixo de 1,30, vai ser um tempo já excelente. E o ano passado, 1,26? 25,9, 26, é. E abaixo de 30 vai ser só os da pole mesmo? É, sem dúvida. A Rio Tour promete entregar o autódromo de Jacarepaguá pronto no dia 28 de março. As obras de melhoria dos boxes, pista e arquibancadas vão custar 60 milhões de cruzados. O sorteio do concurso 497 da Loto, que seria amanhã às 9 da manhã, foi transferido para sexta-feira no mesmo horário. A Caixa Econômica Federal informa que o adiamento foi por causa de problemas técnicos na firma contratada para o processamento das loterias. A quina deste concurso vai pagar o prêmio de 53 milhões e 800 mil cruzados. Agora o futebol. Na Europa, o dia foi de jogos pelas Copas Europeias, que chegam às quartas de final. Em Munique, o Bayern venceu o Real Madrid 3-2 pela Copa dos Campeões. Em Bucareste, o Steaua recebeu o Glasgow Rangers da Escócia. O primeiro gol do Steaua. A zaga do Rangers se atrapalha toda e Vitor Piturca bate rasteiro. Steaua Bucareste 1, Rangers 0. Segundo tempo, falta contra o Rangers. A barreira se ajeita, mas no lance de 2 toques, Jovan chuta forte. A bola desvia no zagueiro e entra. Final, Steaua 2, Rangers 0. O Grêmio de Porto Alegre estreia mal na Supercopa, o torneio dos campeões da Taça Libertadores. Agora à noite, em Buenos Aires, o Grêmio perdeu por 1-0 para o Boca Juniors. O segundo jogo entre os dois times vai ser no dia 16 em Porto Alegre. Amanhã, o Santos enfrenta o Racing da Argentina, precisando ganhar por 3-0 para passar à próxima fase da Supercopa. A crise dos campeonatos regionais. Neste final de semana, menos de 25 mil pessoas viram o clássico Corinthians e São Paulo. No Rio, 13 mil para 2 jogos no Maracanã. Juca Kfouri explica por que os dirigentes estão preocupados. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, está preocupado. Muito preocupado com a baixa média de público da primeira rodada do Paulistão. Média que ficou abaixo de 7 mil torcedores por jogo. O dirigente está assustado também com os apenas 13 mil pagantes do Rio, na rodada dupla que reuniu Botafogo, Bangu, América e Fluminense domingo passado no Maracanã. Fará acha que a culpa não é do alto preço dos ingressos, mas é da baixa qualidade do futebol. A verdade é que talvez não seja nem uma coisa nem outra. A verdade é que o problema está no produto oferecido, os velhos campeonatos estaduais. Sempre é bom lembrar que a Copa União teve média de público de 21 mil torcedores. E aí é a tal história. É duro comer farinha depois de ter provado camarões. O porto-riquenho Marchand Rodrigues, presidente da Federação Pan-Americana de Basquete, fez uma previsão surpreendente. Ele acha que a seleção da Venezuela vai ser uma das 3 classificadas no pré-olímpico do Uruguai em maio. Rodrigues acredita que o basquete venezuelano é o que mais progrediu nos últimos anos na América e que, por isso, vai participar pela primeira vez das Olimpíadas. Se essa previsão pode preocupar a seleção brasileira, há uma outra que está animando o técnico Ari Vidal. É que o time do Snaideiro, onde joga o Cestinho Oscar, desandou a perder e deve ficar fora das finais do Campeonato da Itália. É só isso que Ari Vidal quer para ter Oscar rapidinho treinando com a seleção do Brasil. E agora vamos às notícias internacionais. Bem, começamos com a reunião de cúpula da OTAN, que está examinando a segurança da Europa Ocidental frente ao Pacto de Varsóvia. Pois é, a Europa Ocidental precisa de armas atômicas para se defender? A questão começou a ser discutida hoje na Bélgica, na primeira reunião de cúpula em 6 anos da Aliança Militar Ocidental, a OTAN. Líderes dos 16 países membros da OTAN se reuniram hoje na sede da organização político-militar criada depois da Segunda Guerra Mundial para enfrentar a ameaça soviética. Na agenda do encontro, uma revisão da estratégia a ser adotada diante das negociações de desarmamento nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. A divergência principal entre os aliados na OTAN envolve mísseis de alcance curto, como este, o Lance. A artilharia também emprega armas nucleares de curto alcance para uso no campo de batalha. A discussão interna na OTAN é se estas armas devem ou não ser modernizadas, numa era em que se negocia desarmamento nuclear. O chanceler alemão Helmut Kohl resiste à modernização. A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher sustenta que a modernização é indispensável. Os britânicos insistem que a ameaça militar soviética permanece, principalmente em armas convencionais. E por isso os aliados não devem abandonar a defesa nuclear como uma forma de compensação.
Segundo a primeira-ministra Margaret Thatcher, se algumas armas nucleares são eliminadas por um acordo, as que sobram precisam ser modernizadas. O presidente francês François Mitterrand é contra a modernização agora dos mísseis da França e da Inglaterra, os únicos países da Europa Ocidental com armas atômicas próprias. Mitterrand acha que o importante no momento é negociar um equilíbrio de forças convencionais com o bloco soviético. O vice-presidente George Bush é o favorito na corrida para a Casa Branca. Ele venceu a eleição primária republicana no estado de Vermont e está em primeiro nas pesquisas sobre a super terça-feira, o dia 8 de março, quando 16 estados realizam eleições primárias. Paulo Francis. George Bush já está até com cara de presidente dos Estados Unidos. Ganha fácil em todas as pesquisas e tem apenas um adversário sério, Robert Dole, também republicano e igualmente qualificado para o cargo, mas sem dinheiro para competir. Os democratas Dukakis, Jesse Jackson e Gephardt são interioranos e bisonhos. Não dão para a saída. Bush enfrenta um perigo sério: ser envolvido no escândalo Irã-Contras na imprensa. Envolvido ele está, mas provar é difícil. Logo, se contiver as feras do jornalismo, George Bush será provavelmente o próximo presidente dos Estados Unidos. Quem está de volta ao Brasil é o guitarrista americano Stanley Jordan. Ele veio para uma turnê que começa sexta-feira no Hotel Nacional do Rio, o mesmo palco onde ele conquistou a plateia do Free Jazz Festival de 86. Quando Stanley Jordan esteve no Brasil há 2 anos, ele mostrou para o público a técnica revolucionária com que toca uma guitarra. Agora, Stanley está de volta. Como é que aconteceu essa segunda vinda sua ao Brasil? Ele disse que sempre quis voltar ao Brasil, de onde tem ótimas lembranças. Segundo ele, o público brasileiro é concentrado e sabe curtir uma música com entusiasmo. Stanley está muito animado com o novo disco que está preparando. Ele disse que é uma chance de se desenvolver como compositor, trabalhando com um grupo e usando muito o computador e o sintetizador. O melhor de tudo é que a gravadora deu o tempo que ele precisar para que o disco fique perfeito. A turnê brasileira de Stanley Jordan começa aqui no Rio. Nos dias 4 e 5, ele se apresenta no Teatro do Hotel Nacional. Depois ele segue para São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife. A entrega do Grammy, a mais importante premiação da música americana, foi esta noite no Radio City Music Hall, em Nova York. O Jornal da Globo destaca para você agora 3 grandes momentos, em 3 estilos bem diferentes. A apresentação do compositor, pianista e cantor Billy Joel foi um dos grandes momentos da festa. E ele fez uma homenagem especial à cidade de Nova York. Have a flight to Miami Beach, out of Hollywood. Me, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. 'Cause I'm in a New York state of mind. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens, evergreens. Aos 83 anos, russo naturalizado americano Vladimir Horowitz ganhou um Grammy especial. Horowitz foi aplaudido de pé e disse que ficou muito feliz em ver que a música clássica ainda é muito apreciada. Michael Jackson, depois de muito tempo sem se apresentar em público, foi a grande estrela da noite. Ele cantou, dançou e acabou também levantando a plateia. Hey, hey,
Bem, e o Jornal da Globo vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Assista a Lilian Vitfib e depois, então, uma boa noite. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Vem aí mais uma temporada de emoção em alta voltagem. Nelson Piquet na Lotus, Ayrton Senna na McLaren. Em abril, começa o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Nestlé, que faz o melhor chocolate. Produtos da Veni, natureza pura. Cerveja Brahma Chopp, quem escolhe a melhor é você. Jeans US Top, de um jeito ou de outro, todo mundo usa. E do seu posto ESSO na Fórmula 1 com você. Concurso Público SEDAP. Prorrogadas inscrições para o ingresso à ENAP. Podem se inscrever funcionários públicos municipais, estaduais e federais, sem limite de idade, com segundo grau completo. Outros candidatos devem ter no máximo 35 anos e curso superior. Os aprovados receberão vencimento ou ajuda de custo durante o curso. A nomeação será automática e o salário inicial é superior a 80 mil cruzados. SEDAP, formando a elite do serviço público. Boa noite. O assunto do dia foi o preço do dólar, do câmbio negro do dólar. Ele subiu quase 4% só hoje, um salto de 6 cruzados em apenas 2 dias. Os motivos? Boatos a respeito de tudo. Falava-se em congelamento, em maxi desvalorização e falava-se também que a causa podia ser o clima político. Todo esse suspense em torno do fim da URP para os funcionários públicos federais acabou deixando o investidor nervoso sobre o que pode acontecer daqui para frente. No expediente normal, que nas casas de câmbio e turismo vai até às 4, 4h30 da tarde, o dólar foi vendido hoje ao público em geral por preços altos. 130 em São Paulo, 131 no Rio. Mas depois que o expediente já tinha fechado para o grande público, o preço ainda subiu mais. Depois das 4h30 da tarde, as negociações entre bancos e corretoras continuam. E aí, em vez de 130, só se falava em 131 para o dólar em São Paulo. Esses mesmos corretores diziam que os cambistas fecharam o dia cotando o dólar a 132 para amanhã. No câmbio oficial, o dólar vai custar 101 cruzados e 14 centavos amanhã. A diferença entre câmbio negro e câmbio oficial já pode ser considerada alta, 29,5%. Quando a diferença, o ágio, passa de 28%, como aconteceu agora, os especialistas costumam dizer que chegou a hora de vender dólar para ficar com o lucro. Eles só recomendam a compra do dólar quando essa diferença fica abaixo dos 28%. Só que nesse mercado nada garante que os especialistas tenham sempre razão. Aliás, ao contrário, às vezes eles não têm razão. O ouro anda muito parado no mercado internacional, mas aqui, por causa da alta do dólar, o grama do ouro subiu mais 56 cruzados hoje, para fechar em 1.753 cruzados. Mesmo assim, o ouro continua perdendo da inflação. O dólar não. O dólar acumula uma alta de mais de 28% só nos últimos 30 dias. O dólar subiu, mas as bolsas tiveram um dia terrível. Elas começaram em alta, mas como o decreto-lei sobre o salário dos funcionários públicos não saía, o mercado voltou a cair. No final do pregão, a pressão vendedora, quer dizer, a quantidade de gente que queria se desfazer de suas ações, era muito grande. A Bolsa de São Paulo, que fecha mais cedo, fechou em pequena alta em relação a ontem, mais 0,7%. Mas na Bolsa do Rio, os negócios vão até às 5 da tarde. E aí não teve jeito, menos 0,7%. E a taxa do overnight, ela caiu um pouco, de 22,7% para 22,4% ao mês, projetando um rendimento líquido de 17,3% no mês inteiro. Depositar dinheiro na caderneta de poupança na próxima sexta-feira, dia 4, virou um negócio tão bom que alguns bancos, mas não todos, vão se dar o luxo de recusar depósitos muito altos. Existem várias razões para isso. Elas começam nos feriados da Semana Santa e vão até os dias determinados em que os bancos podem fazer depósitos, os chamados depósitos voluntários, junto ao Banco Central. Por causa de tudo isso, a caderneta com aniversário no dia 4
vai render mais do que qualquer outro investimento de renda fixa. Tem muita gente deixando o dinheiro render no overnight até sexta-feira. Na sexta, é feito o depósito na caderneta. O negócio só é um grande negócio para quem sacar, para quem tirar o dinheiro no dia 4 de abril e estudar a aplicação mais rentável daquele momento, do dia 4 de abril. Se o dinheiro continuar na caderneta, é lógico que a vantagem do mês acaba se diluindo. Tem banco que já mandou telex para todas as suas agências. Depósitos acima de 5 milhões de cruzados na sexta-feira só são aceitos depois de uma cuidadosa consulta à diretoria na matriz. Uma boa noite para você e até amanhã. No ar, mais um campeão de audiência. Adorável vagabundo. Este filme foi produzido em preto e branco.